paz seja sobre todos vocês. Estamos vivendo um período muito difícil. Eu estava conversando anteontem com uma pessoa, um amigo, compartilhando comigo, falou sobre a sua igreja. Ele é de uma outra denominação e compartilhou comigo que esse período de pandemia ele considerava um período de provação que se abate sobre toda a igreja. Ao longo da história, Deus enviou pragas, pestes, fomes, e essas coisas, essas desolações, foram consideradas na história de Israel como juízo de Deus. A Escritura nos ensina que há juízos no plural, mas haverá o último, que nós estudamos nas doutrinas como o juízo final, aquele julgamento que vai dar o encerramento da história da humanidade atual. Desde a queda, quando Adão pecou, o mundo se tornou um ambiente paradoxal. Pecado e santidade, verdade e mentira, o bem e o mal, luz e trevas, a morte e a vida, fizeram parte do nosso cotidiano. O endurecimento do coração do homem fez Deus agir, interferir de forma dolorosa. Um dos juízos que foi de extermínio foi o dilúvio. Jesus disse, portanto, que nessa geração, ou melhor, nessa nova humanidade, os descendentes de Noé, toda a geração de Adão até Noé foi exterminada. Tudo. Sobreviveu a humanidade a partir de uma família, especificamente por eleição, escolha soberana de Deus de um homem, Noé. A partir daí, a Escritura desenha uma árvore genealógica, uma descendência. Dentre os 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, Deus escolheu, elegeu, vocacionou o filho de Noé chamado Sem, que deu origem aos povos semitas. Dentre esses povos semitas vieram os hebreus, eleitos, escolhidos para gerar uma grande nação na terra. Essa nação, os hebreus, foram constituídos em uma nação política, que hoje tem o nome de Israel. Dos 12 filhos de Jacó, neto de Abraão, que formou a nação israelita, somente judeus e os benjamitas, e alguns que eram sacerdotes levitas, que estavam espalhados em toda a nação, que sobreviveram durante os massacres ao longo da história. O povo de Israel foi selecionado por Deus para, através dele, Deus tornar-se conhecido em toda a terra. Acontece que o ódio dos hebreus, dos judeus, contra os estrangeiros que os oprimiram, não fizeram os afastar cada vez mais deles.
E aquilo que era responsabilidade dos israelitas, dos descendentes de Abraão, de levar o nome de Deus a se tornar conhecido em toda a terra, eles não fizeram isso. Os profetas então anunciaram que por causa daquela situação de resistência aos desígnios de Deus, Deus então iria escolher, eleger um descendente de Judá. Já estava anunciado por Moisés que viria ser o Salvador, um Redentor, um Messias. Quando ele veio, e esse foi identificado com a pessoa de Jesus de Nazaré, os judeus da época estavam divididos em algumas seitas. Havia a ordem religiosa sacerdotal dos saduceus, que não acreditavam em ressurreição. Para eles, a vida termina, acaba tudo com a morte. E tudo que o ser humano precisa fazer é, portanto, para ter uma vida correta e ser abençoado durante a sua existência, é praticar a justiça, dizer a verdade, viver a verdade e uma vida de santidade. Essas três virtudes, santidade, justiça e verdade, se tornaram os referenciais da ética judaica pregada pelos saduceus. Um grupo de puritanos da época, chamados fariseus, eram zelosos. Eles, quando surgiram, tiveram boa intenção. Eles quiseram que a palavra de Deus fosse entendida e praticada. E eles se separaram do pecado, se dedicaram ao cumprimento da lei de Moisés. E se tornaram tão radicais na observância da lei de Moisés, que eles então desprezaram o espírito da letra, ou seja, o que está escrito. Tem um vocabulário que é simbólico. Figuras de linguagem fazem parte, mas eles levaram tudo ao pé da letra, se tornaram radicais. Portanto, esses foram os fariseus. Quando veio o Messias Jesus e pregou o Evangelho, dizendo: o tempo está cumprido, a ideia de que o tempo que os profetas anunciaram para a vinda do Salvador, esse tempo se cumpriu. Chegou agora, era a época de Jesus, e Jesus estava dizendo isso. O reino de Deus é chegado, ou seja, o que Deus prometeu no passado através dos profetas está agora em fase de inauguração. O reino começa a se estabelecer a partir desse momento histórico. Para que alguém entrasse nesse reino, Jesus exigia duas coisas: arrependei-vos e crede no Evangelho. Esses eram os critérios eram os requisitos exigidos pela pregação do Evangelho, a fim de que quem ouvisse se convertesse de verdade. Só que Jesus, então, por ser esse pregador do Evangelho, anunciando o reino de Deus, um grupo de judeus fanáticos se levantaram contra Jesus. Os saduceus se levantaram contra ele porque Jesus falava de uma ressurreição futura. Haveria um juízo final. Deus iria destruir o universo, o mundo com fogo, não com água, mas com fogo. E ele então fez a sua mensagem sobre o futuro, descrevendo a humanidade como ela estaria. A proliferação do pecado, da maldade, da imoralidade. E ele caracterizou esta época como semelhante aos dias de Noé e aos dias de Ló. Nos dias de Noé, os homens se tornaram mulherengos. E
o menino, desde pequeno, Deus disse que ele não ia mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o seu desígnio do coração desde a sua meninice. Os meninos pequenos ainda na infância já viam todo tipo de perversão sexual da época. Na época de Ló, sobrinho de Abraão, que habitou na cidade de Sodoma, de onde vem a palavra sodomia, que é o sexo anal. O sodomita é o praticante do homossexualismo. É aquele indivíduo que ele deixa a mulher e se une com outro homem. Por isso as filhas de Ló não casaram. E quando o pai já estava idoso, embebedaram o pai e fizeram sexo com ele, para que pudesse então gerar uma descendência, e nasceram os amonitas e os moabitas, dois povos inimigos dos hebreus. De lá para cá, esses povos se tornaram inimigos de Israel, e por isso os juízos de Deus, maldições de Deus vieram sobre a humanidade. Quando Jesus pregou sobre isso, ele disse que o mundo que nós estamos vivendo agora viveria esses sinais, estas evidências. O amor se esfriará de quase todos. Ele fala da igreja agora. A perda do amor uns pelos outros, a perda do amor por Deus. Isto significa o egocentrismo, a egolatria, vida centralizada no próprio indivíduo, no eu. O outro não me interessa. A vida, portanto, o outro é um concorrente. Para eu sobreviver, eu preciso lutar contra alguém. Isso vale na empresa, vale em qualquer lugar. É assim que o mundo é. E quando Jesus falou desta situação, ele disse que ele, como Salvador, iria morrer, mas ressuscitaria. E como ele se identificou como o Salvador, os fariseus levantaram contra ele, os escribas, que eram os homens que escreviam os manuscritos da Bíblia. Um ódio mortal, assassínio, um espírito de crueldade, de fanatismo, de radicalismo se levantou contra Jesus. Entre esses homens havia um judeu, da tribo de Benjamim, cidadão romano chamado Saul. E ele então levantou uma perseguição contra a igreja, depois que Jesus havia morrido, ressuscitado, pregou, falou, se apresentou, os seus discípulos começaram a pregar o evangelho, pessoas se converteram e a igreja nasceu. Herdou a missão de fazer com que o mundo conhecesse o Messias, a salvação, e que todos os pecadores se arrependessem e se tornassem seguidores de Jesus Cristo. Como muitos judeus estavam se convertendo, no dia de Pentecostes, o dia que a igreja nasceu, 3.000 pessoas se converteram. Pouco tempo depois, alguns dias depois, eram mais de 5.000. E as autoridades religiosas disseram que aqueles homens encheram Jerusalém daquela notícia. Pedro e João foram levados ao tribunal e proibidos de pregar. Sob a ameaça de morte, não poderiam mais falar no nome de Jesus Cristo. Dessa forma, os que eram fiéis a Jesus foram exortados a serem fiéis, ainda que a morte fosse o preço a pagar. Perseguições se levantaram, e um desses homens se tornou líder. Esse homem foi Saulo de Tarso. O nome dele em hebraico é Saul.
transliterado para o grego Saulo. Tarso era a cidade da Cilícia onde ele nasceu. E por ser então um fariseu e se tornou o líder dos perseguidores, ele teve uma experiência de conversão. Jesus ressuscitado apareceu a ele pessoalmente. Ele viu, creu, e a partir daí ele se tornou um crente convicto de que aquele que ele perseguia com muito ódio e os seus seguidores estavam certos e ele estava errado. Se tornou não só um adepto do cristianismo, ele se tornou o maior líder do cristianismo depois de Jesus. Por causa da sua missão como pregador, os judeus se levantaram contra ele por considerá-lo traidor. Ele foi preso, levado para o tribunal, e aí ele então deu o seu testemunho, por que ele agora era cristão. Eu quero ler uma passagem bíblica do livro de Atos, onde o apóstolo Paulo, esse homem que se tornou apóstolo de Jesus, deu o depoimento dele no tribunal do rei Agripa. Esse tribunal se levantou porque o sinédrio judaico queria matar Paulo, mas como não podiam executá-lo só com o julgamento no tribunal romano, ele não tinha possibilidade disso, então resolveram levá-lo ao rei representante de Roma para decretar a morte, a pena de morte a Paulo. E ele então apelou para César, porque ele disse: eu sou cidadão romano. E por ele ser um cidadão romano, exigiu que os seus direitos de cidadão fossem respeitados. E foi por isso que ele foi conduzido para Roma. E no tribunal de Agripa, que foi a segunda vez que ele compareceu a um tribunal, ele então, o texto diz assim, já estavam reunidos no tribunal, o texto diz: a seguir Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Não havia um advogado como hoje. Não havia um promotor e um advogado. Havia os acusadores, que eram testemunhas contra o réu, e o réu se defendia. Foi assim com Jesus. Como Jesus esteve em silêncio, não disse uma palavra, Pilatos mandou levar para o açoite, para confessar o crime debaixo de açoites. Ele não confessou porque não tinha cometido crime. E Pilatos disse no tribunal: não vejo nele crime nenhum. Caso de Paulo era algo semelhante. Antes de ser pronunciada uma sentença, o réu iria dar o seu depoimento diante do tribunal. Então ele disse para ele: é permitido que use da palavra. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da minha religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais.
a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejaram alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Com base nessa passagem bíblica, eu quero falar sobre vida
direcionada por Deus. Com base na experiência de Paulo, antes de sua conversão, ele tinha um meio, uma forma, um perfil de religioso que era fanático, radical, mas também voltado para si. Ele se considerava o dono da verdade. Até que ele se converteu e mudou, porque teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Queridos, com respeito à gestão da vida, vou chamar isso assim, gerenciamento. Você gerencia a sua vida. Você é a pessoa que toma as decisões e age. Você é responsável pelos seus atos. E o que acontece com você é de sua responsabilidade. Pode ser que outros tenham feito alguma coisa de que você seja vítima. Mas não importa, de um modo geral, o ser humano que não está envolvido com Deus, ele vive, portanto, centralizado em si mesmo. Há duas alternativas de gerenciamento da vida. A primeira tem um aspecto subjetivo. Isto é, a pessoa julga-se, ela se considera dona de si mesma. Preocupa-se somente consigo mesma. Buscando a satisfação do ego, vivendo em função dos instintos naturais, da sua natureza biológica. De forma egolátrica, ocupa-se com a melhora de sua aparência e a satisfação dos prazeres que o mundo material pode lhe dar aqui na terra e agora. A segunda alternativa, ou segundo modo, tem um aspecto objetivo. Isto é, a pessoa está ciente de que sua existência tem uma causa e um propósito de origem sobrenatural. Quando o ser humano alcança a idade da razão e se preocupa com a sua vida de forma e que ele levanta as questões que a filosofia até hoje não tem resposta. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Como devo viver aqui? Essas questões são as especulações da razão humana que deram origem às ciências especulativas, como filosofia e outras mais. Meus irmãos, embora seja responsável pelas decisões que toma e os atos que realiza, a pessoa que reconhece que a sua vida tem uma origem que está fora de seu domínio e um destino que ele não pode mudar. Ou seja, há fora de dele um ser, um gestor, alguém e que ele reconhece como criador do universo, perante o qual ele haverá de prestar contas. Ele entende que existem leis superiores estabelecidas pelo Criador, o supremo árbitro do mundo, a quem vai prestar contas um dia. Suas aspirações, seus anseios, os anelos, desejos transcendentais, ou seja, que estão
para além dos limites do seu controle, reconhecendo, portanto, que existe um universo invisível e que há forças sobrenaturais que estão fora do controle do homem e que a ciência não pode manipular. Prova disso é que quando estamos vivendo nessa pandemia, a medicina confessou suas limitações, sua ignorância durante um tempo sobre esse vírus que veio, até que a pesquisa, a curto prazo, gerou, portanto, a fabricação de vacina que nós estamos, e agora já tem pessoas, médicos que estão levantando teorias contra a vacina. Isso parece nos dar a entender que a própria ciência não tem conhecimento exaustivo da verdade que nos cerca. O exemplo do apóstolo Paulo nos leva a entender que, através do testemunho que ele deu diante do rei Agripa, que o controle da própria vida não compete ao homem. Quando ele teve a experiência com Jesus ressuscitado, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? Uma coisa ele tinha certeza: aquele Jesus de Nazaré que foi pregado numa cruz, ele viu aquele homem sepultado. Tinha convicção de que ele foi morto. Agora estava vivo, plenamente vivo. Ele o viu e o ouviu e recebeu dele ordens. Um chamado, uma vocação. Algo sobrenatural que era impossível se explicar pela ciência. Como ao meio-dia, quando o sol chega ao ápice do seu brilho de luz, como pode acontecer que uma luz mais forte do que a luz do sol ao meio-dia brilhasse? Ele ficou cego, caiu prostrado, ele e todos os que estavam com ele. Ele ouviu a voz e perguntou: quem és tu, Senhor? A voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Jesus então falou para ele o que ele haveria de ser e fazer de agora em diante. Ele se tornou o apóstolo Paulo. Por isso, aprendemos com o testemunho dele que a vida de um homem só faz sentido quando ela é direcionada por Deus. Eu não sei como é que você está vivendo. Também não me interessa. Nós, pastores, não investigamos. É mais fácil sermos investigados do que um pastor investigar. Ele pesquisa. Mas investigar a vida de uma pessoa, isso é antiético. Pastores não fazem isso. Portanto, não conhecemos a sua privacidade, mas Deus conhece. Você tem tomado suas decisões, e o que aconteceu com você foi consequência das decisões que você tomou. Você um dia declarou que era cristão, confessou, dizendo que cria em Jesus Cristo. Mas muitos dos que assim fizeram, vivem como se ele nem existisse mais. Ignoram as responsabilidades que um cristão tem para com Deus e com Jesus, o Messias, o cabeça da igreja. À luz do texto que nós lemos, podemos deduzir que 2 fatores caracterizam uma vida direcionada por Deus.
Primeiro, uma vida direcionada por Deus é fruto de uma legítima experiência de conversão. Eu vou repetir: legítima experiência de conversão. É possível que alguém julgue, diga que passou por um momento de uma emoção muito forte e acha que naquele momento que ouviu um pregador, ele ficou então tocado, admirou a mensagem, talvez tenha até aplaudido, se julgou, portanto, impulsionado a se tornar um cristão e fez isso, deu um sinal, uma evidência, levantando a mão, ou ficou de pé, ou veio à frente, oraram por ele. Mas hoje não é mais assim, acabou, a chama morreu. Mesmo que continue na igreja, não passa de um espectador de cultos. Vai ao santuário como quem vai ao cinema. Tudo que acontece no culto é show. O templo do Senhor se transformou num ambiente de entretenimento. E se o culto, o que se é oferecido, a música não agrada, ele procura outro ambiente, outra igreja, onde possa ter um culto que ele julgue que aqui sim. E ele fica até quando muda de ideia. Pessoas que passaram por uma experiência de conversão não legítima, elas não têm firmeza. Uma legítima experiência de conversão produz em nós os seguintes resultados. Primeiro, faz quebrar o vínculo com a religiosidade morta. Versículos 4 e 5, Paulo diz o seguinte: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, pois vivi fariseu. Eu era integrante de uma seita, a seita dos fariseus. Era o grupo mais rigoroso nas exigências religiosas. Para terem uma ideia, os fariseus eram tão rigorosos nos ritos de obediência à lei, que quando usassem uma faca, uma para cortar galinha, não podia ser a mesma para cortar peixe. Se corta carne com uma faca, ela não serve para cortar pão. Existe um rito. Estavam presos aos rituais, às formalidades. Se o indivíduo não jejuava nos dias e durante os tempos estabelecidos pela Escritura, ele era considerado um falso religioso. Paulo era rigoroso, era desses fanáticos. Hoje nós temos grupos islâmicos fanáticos. Recentemente um país caiu no domínio de um grupo desses, da seita islâmica, do movimento que também é até político, Talibã. Nós vimos isso na televisão. Não há liberdade de consciência. Ninguém é dono da própria vida. Ninguém faz o que quer. As leis rigorosas da religião estabelecem o padrão de conduta. A mulher não pode mostrar o rosto. Não há liberdade. Então, há coisas na religião que é regida por leis, padrões, não necessariamente éticos,
mas padrões do legalismo religioso, que mata a espiritualidade. Se um indivíduo faz as orações a cada 3 horas, ele cumpre a lei, mas ele vive no pecado, mata, mente, faz o que quer. Quando um indivíduo se converte de verdade, ele quebra o vínculo com a religiosidade morta. Quando um crente de verdade é convertido, um resultado que é produzido nele é que ele produz convicções que dão esperança. Uma legítima experiência de conversão nos dão esperança. Convicções fortes, versículos 6 e 7. Paulo diz: e agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu estou sendo acusado pelos judeus. É uma questão doutrinária, uma questão de fé que eu não abro mão dela. E se tiver de ser morto, Paulo estava pronto para isso. Ele mesmo disse: o Espírito Santo me revela de cidade em cidade para onde eu vou, que me esperam cadeias e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, eu posso ser levado para a cadeia, eu posso ser açoitado nas prisões, ou posso ser morto, mas eu não abro mão do que eu creio. Aquilo que me trouxe a esperança, as coisas que Jesus revelou, eu creio, eu sigo, sou fiel a Ele, não mais as minhas crenças pessoais, não mais ao meu estilo que eu adotei antes. Uma legítima experiência de conversão traz como fruto, faz nascer em nós a confiança no poder de Deus. Versículo 8, Paulo diz: porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Acreditar hoje em milagre é muito difícil. Quando eu estive apresentando a minha dissertação de mestrado, um dos componentes da banca era um teólogo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Por questões éticas, não vou dar o nome dele. Mas ele considerou a minha dissertação. Eu falei sobre concepção teológica de cidadania. E abordei a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, onde a palavra cidade e cidadania, os conceitos são apresentados. A primeira cidade foi um projeto de um maldito, de um amaldiçoado, Caim. O primeiro arquiteto e o primeiro engenheiro civil foi o homem que Deus amaldiçoou, filho de Adão, Caim. Construiu a primeira cidade e ainda mais, colocou o nome do filho dele, Enoque. A cidade passou a ser chamada Enoque. Você já percebeu que nós gostamos de colocar os nomes das cidades, nome de pessoas, autoridades, que tem até um passado sujo, ruas, bairros? Porque o nome desta cidade é São Luís, em homenagem a Luís, rei de França. Muitas das nossas ruas, Oswaldo Cruz, Ponte José Sarney,
Por que nós gostamos de elogiar o homem? Porque nós gostamos de promover o próprio homem e não Deus. É a vida concentrada no mundo, na terra, onde o homem vive em função de si mesmo. E aquele teólogo, ele disse: você está totalmente errado. Você não pode usar a Bíblia para dar um conceito teológico de cidadania. Cidadania é um conceito político e não teológico. Portanto, você está fora de ordem. Bíblia foi para um período da história da ignorância, quando o homem era semibárbaro. Bíblia é coisa ultrapassada. Como é que um pastor de uma igreja reformada, que se tornou um teólogo liberal, faz um negócio desse? Ou ele apostatou da fé, negou a Bíblia, negou a Escritura, negou tudo. Em que ele firma as suas... Qual é a base da sua vida? Qual é o alicerce sobre o qual ele está construindo a sua vida? Eu não sei se você é ateu, se é crente. Ser crente não é suficiente, porque o maior crente do universo chama-se Satanás. Tiago, que escreveu a epístola, ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem que estremecem. Sabe qual é a diferença entre a maioria dos crentes que tem uma vida indiferente para com Deus, mas dizem que são crentes, estão alistados, foram batizados, mas eles não têm aquele modelo de vida? Qual a diferença entre eles e o diabo? Porque o diabo estremece, essa é a diferença, o resto é igual. Pode ser pesado, pode ser duro. Mas Tiago estava dizendo para uma igreja isso. Ele disse em Tiago 4,4, para a igreja a quem ele escreveu: aquele que se torna amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Se você vive em função do mundo, da terra, das riquezas, do grande salário, da conta bancária astronômica, multiplicando os bens da terra, tornando-se um magnata, busca o estrelismo, busca, portanto, tornar-se uma celebridade. Essa é a síndrome de Lúcifer. Se o indivíduo, diz a Bíblia, que ama o mundo é inimigo de Deus, então ele se tornou um aliado do diabo, porque Satanás é o príncipe deste mundo. Talvez você nunca mais vai querer ouvir esse pregador, mas eu seria injusto com você se não dissesse essas verdades que podem alertar você do risco que você corre por toda a eternidade. Ser convertido não é simplesmente ter levantado uma mão no templo e dizer: eu quero ser membro desta igreja. Não é assim não. Ser convertido não é simplesmente dizer: eu quero, pastor, ser batizado. E aí o pastor batiza, vive uma vida de rotina. Chega a época da pandemia, é confortável ficar em casa sentado no sofá, com o controle remoto na mão, e escolhendo o que vai ver. Como nós aplicamos essa verdade? Se sua experiência de conversão foi legítima, então sua vontade, suas decisões e seus atos são designados ao cumprimento dos ideais de Cristo, para a consolidação do reino de Deus no mundo. Significa dizer que, por amor ao Senhor Jesus, você está engajado nas obras que a igreja executa.
Mas se esta não é a sua realidade, então admita que você está fora do reino de Deus. Jesus não governa a sua vida. O evangelho que Jesus pregou tem como título Evangelho do Reino de Deus. Se o reino é de Deus, Deus é quem governa. Nós somos governados. E a obediência a Deus é o critério que mostra a verdade de uma autêntica, a legitimidade de uma conversão. Jesus é Rei e Senhor, se com a tua boca confessares, e a boca fala do que o coração está cheio, a palavra compromete. Se tu com a boca confessares Jesus como Senhor, significa como soberano, como teu chefe supremo. Se você confessa isso e com o seu coração você crê que Deus ressuscitou ele dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você pode dizer que está casado com uma mulher que um dia no altar você jurou amor e fidelidade a ela. Mas durante o percurso do casamento você teve amantes, foi para a cama com outras, ela nunca soube, coitada. E no dia que ela descobriu, teve problemas no relacionamento. Os Estados Unidos é um país que é campeão do divórcio. E a maioria dos divorciados estão nas igrejas evangélicas. Por quê? Falta de uma legítima experiência de conversão. Jesus disse uma coisa: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, o verbo fazer, executar, realizar, tornar concreto, aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa é a diferença. Qual é então o outro resultado? A outra característica. Dois fatores caracterizam uma vida direcionada por Deus. O primeiro já falamos, é fruto de uma legítima experiência de conversão. Segundo, é fruto de uma visão espiritual renovadora. A vida vai sendo renovada. Não é algo estático. Todos somos seres mutáveis. Nós mudamos de ideia, mudamos de ambiente, mudamos de roupa, mudamos nossas concepções, mudamos de profissão. Nós somos mutáveis. Mas no que se refere à vida espiritual, nós mudamos para crescimento. Nós somos renovados. E renovação significa em despojar-se do que é negativo, prejudicial, para que algo melhor, de mais valor, venha fazer parte, ocupar, formar os elementos que nos trazem integridade, crescimento espiritual. Então, uma visão espiritual renovadora produz em nós os seguintes resultados. Primeiro, nós descobrimos que é inútil resistir a Deus. E há pessoas que resistem a Deus, claro. Todo crente desobediente é um resistente à palavra de Deus. Ele resiste tanto que até perdeu o interesse por ela. Ele nem abre a Bíblia. Ele nem tem vontade, não tem avidez pela leitura, pelo estudo que dá o crescimento espiritual. Como vai obedecer a Deus se não conhece a vontade de Deus? Paulo escreveu aos Romanos dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto que faz sentido.
apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, mente, corpo, mente. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Como você pode fazer a vontade de Deus se você ignora ela? Não está integrado em nenhum ministério da igreja, porque nem sabe o que é ministério. Não tem dom espiritual para isso. Não sente o impulso do Espírito. Anda na carne, vive na carne, preocupado com as coisas do aqui e agora. Deus é segundo plano, é só nas horas do vexame. Fiz o teste de Covid e eu vou agora ser entubado no hospital. Orem por mim. Agora o desespero chega. Agora ele é crente. Agora acredita que Deus pode fazer uma coisa, mas é o outro que vai orar. Ele não acredita que se ele orar, Deus vai ouvir. Mas a oração do irmão fulano e Beltrano Cicrano é poderosa. Não é a oração que é poderosa. Ele é que é fiel. Ele é que é temente a Deus. Ele é que é submisso. E Deus ouve as orações daqueles que temem a Ele. Muitos já foram para a eternidade, acreditando ser cristãos. Descobrimos que é inútil resistir a Deus. Jesus disse para Paulo: dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Descobrimos também que Deus é o Senhor do nosso destino. Versículos 16 e 17, observe o que diz o texto, que Paulo menciona no seu testemunho. Jesus falou para Paulo, dizendo o seguinte: levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro. Ministro é servo, é um serviço que vai ter que fazer no reino. E o rei é quem dá a ordem. Eu te apareci para isso, para te constituir ministro e testemunha, falar, compartilhar a fé, testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio. Você vai enfrentar o ódio, vai enfrentar a violência, vai enfrentar os radicais inimigos, pode até sofrer ameaça de morte, você pode até ser preso, mas eu vou livrar você, você vai escapar, vai sair ileso. Quem anda a serviço de Deus sofre perseguições, sofre o ódio do mundo, ele é alvo das críticas, dos preconceitos, pessoas têm inveja dele, porque ele se torna uma ameaça. Esse foi o comportamento dos saduceus, que viram os judeus se convertendo e perdendo eles o rebanho, acharam, portanto, que tinham que matar Jesus, porque se não matasse Jesus, eles levam Jesus e arrastar todo mundo para ser seguidor dele. Hoje não é diferente. Reconhecemos que Deus tem um desígnio e o cumpre através de nós. Versículo 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. O que é ser convertido? É sair das trevas da ignorância, é sair do mundo que jaz em trevas, dominado por Satanás, de uma vida imoral, pecaminosa, devassa, antiética, materialista, para a luz, das trevas para a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
toda a ignorância, toda a falta de conhecimento de Deus agora vai ser suprida. Porque agora a igreja vai lhe ensinar. Você vai passar pela experiência de ser ensinado na escola dominical. Você vai se tornar um aluno. Você vai receber instruções. Você vai receber doutrinas, ensinamentos que vão renovar o seu entendimento, para que você possa realizar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se você não vem, não é um problema de Deus. Não é um ato de irresponsabilidade de Jesus. Pelo contrário, é sua omissão. E por você ser omisso, você é o único responsável e vai sofrer as consequências do julgamento de Deus. Como todo ímpio vai sofrer também. Uma visão espiritual renovadora. Reconhecemos que a obediência a Deus é a melhor opção de vida. Isso numa visão espiritual renovadora. Versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O crente, ele obedece a Deus. Jesus disse: se alguém quiser me seguir, é possível que alguém queira, mas se alguém quiser me seguir, disse Jesus, a si mesmo se negue, ou seja, abra mão de si próprio, de seus desejos pessoais, de sua vida, abra mão de tudo que você sonhou para ser a celebridade. Desista do projeto de vida que você optou para você mesmo. Deixe que Deus é quem decida sobre essa coisa, porque se você existe, é porque houve uma causa e há um propósito. Ninguém é um acidente da história. Você não está no mundo simplesmente para ocupar um espaço físico. Você simplesmente não é mais um. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem um propósito na vida de cada ser humano que existe na terra. Portanto, uma visão espiritual renovadora leva a essas mudanças de concepção, de vida, de crescimento espiritual, de obediência a Deus. O que temos que dizer sobre a aplicação? Como é que aplicamos isso na vida? O verdadeiro cristão é uma pessoa cujo testemunho de vida glorifica a Deus. Se este é o seu caso, então o reino de Deus é o foco de suas atenções e das obras que provam a legitimidade da sua fé em Jesus. Se esta não é a sua realidade, arrependa-se enquanto é tempo, pois a dureza do seu coração o qualifica como um aliado das forças espirituais do mal que se apoderam da sua alma. Não brinque com coisa séria. Quem brinca com fogo se queima e pode queimar-se eternamente. Agora eu vou encerrar. Quero dizer a vocês que a lição que aprendemos agora foi a seguinte: a vida de um homem só faz sentido e só tem importância quando ele se submete à direção designada por Deus. Jamais devemos esquecer que para termos uma vida direcionada por Deus, é necessário que tenhamos uma vida que seja originada por uma legítima experiência de conversão e uma visão espiritual renovadora daí em diante. Se sua resposta é sim à pergunta: você quer dar significado à sua vida? Se a sua resposta é sim, então arrependa-se dos seus pecados. Renda
a sua vida, a sua alma a Jesus. Torne-se um membro eficaz, compromissado desta igreja. Engaje-se no serviço, seja dedicado e fiel no serviço de promoção do reino de Deus aqui. Esta igreja amanhã vai iniciar um treinamento sobre rede ministerial. E o slogan da rede ministerial é: a pessoa certa, no lugar certo, fazer a coisa certa, pelas razões certas. Então você deve ser a pessoa certa, que vai estar no ministério adequado, de acordo com os dons que o Espírito de Deus lhe deu, para fazer as ações certas. E assim obter o resultado que Deus espera. Eu quero desafiar todos vocês a raciocinar sobre o que você ouviu nesta noite. Cada um tem consciência do que é. Se você é um legítimo convertido, então tudo que foi dito hoje fortaleceu a sua fé. Confirmou aquilo que você já é hoje. Agora, se você está em dúvida, e agora avaliando a sua vida, à luz do que você ouviu e acha que eu não sou convertido. Eu fui convencido, não convertido. Mas agora você pode tomar uma decisão diante de Deus, onde você vai romper com todo o seu passado. Arrependimento é desistência da vida do pecado. Arrependimento não é estado de espírito, não é remorso. Remorso é outra coisa. Arrependimento é uma decisão do coração de abandonar o pecado, uma decisão consciente, fruto da convicção, da fé legítima em Jesus, que leva o indivíduo a assumir, fazer o juramento solene de lealdade a Jesus Cristo, para servi-lo, custe o que custar, durante todos os dias da vida, até que Ele venha. Vamos orar nesse momento? Pai Celeste, Deus de infinita misericórdia, nós queremos confessar nossas limitações, fragilidades, temores. Ó Pai, nós reconhecemos que estamos distante do modelo de cristão que devemos ser. Neste período de pandemia, que muitas vidas foram ceifadas, muitos fiéis também já foram. Há muitos de nós que temem, não têm ainda a convicção profunda do que haveriam de ser durante os seus dias de vida como crentes. Outros estão agora, ó Deus, ansiosos por uma intervenção sobrenatural do Senhor na sua vida e na sua família e nos seus negócios. Ó Deus, abre a mente de cada um e traz luz de entendimento para que haja sabedoria que leve a decisões certas, coerentes com os teus propósitos. Que nesta noite haja verdadeiro arrependimento e que o teu nome seja glorificado pela confissão daqueles que vão se entregar ao Senhor neste momento. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não vou fazer nenhum apelo dramático. Você mesmo ore a Deus. Mas se você quiser manifestar publicamente, como um testemunho público, assim como é um casamento, é público, onde você faz um juramento público para seu cônjuge e vai cumprir durante todos os dias da sua vida, assim uma legítima conversão.
Você pode fazer isso publicamente, arrependido dos seus pecados, declarar sua fé em Jesus. Se este é o seu caso, você pode se manifestar, levar minha mão, fique de pé, venha aqui, nós vamos orar por você. Eu vou passar a palavra ao pastor Waibson, à irmã Elivânio, para prosseguir com o culto.